De uma forma geral, no mundo, a transição nutricional ela foi influenciada também pelo processo de urbanização. Hoje aqui eu estou com uma cadeira de rodinha, se eu precisar ir no outro computador ali, eu me afasto escorregando na rodinha, mas não levanto e ando mais. Quer dizer, a preguiça, o sedentarismo vai criando. Hoje, se eu for num shopping e tiver uma escada rolante, um elevador ou a escada, você vai ter 90% das pessoas andando de escada rolante, de elevador, mas subir escada degrau passou-se mais preguiçoso, né? Muitas vezes você vai andar num lugar perto, deixa de ir a pé para ir de carro, de moto, né? Alguma coisa nesse sentido, porque a gente está ficando mais preguiçoso por conta do processo de urbanização e isso faz com que a gente gaste menos energia, consequentemente armazene essa energia e vai ficando mais gordinho, né? Não é gordinho, é excesso de fofura, né? Vamos falar assim. Vamos falar então no balanço energético que eu tenho, né, falado com vocês aí esse tempo todo. O que é um balanço equilibrado? Quando eu consumo, quando eu como o mesmo tanto que eu gasto, eu tenho um balanço equilibrado. Isso é o ideal para quem está numa fase de manutenção. Eu não quero nem engordar, nem ganhar massa muscular, nem quero emagrecer. Então, o tanto que eu consumo, eu faço exercício, eu faço minha prática de atividades voluntárias diárias, mais o meu metabolismo basal, né, meu TMB, que é o metabolismo basal, ele está ali equilibrado, equivalente, bacana, não vou nem engordar, nem emagrecer. Mas isso nem sempre acontece e nem sempre é a meta das pessoas, né? Por exemplo, se eu gasto mais energia, se eu pratico muito exercício e como pouco, minha balança pesa aqui para o lado direito. Então, se eu gasto mais do que como, vai faltar energia. Então, a gente chama isso de balanço negativo. O balanço negativo é porque realmente eu gastei mais, então eu vou ter que tirar a energia de algum lugar. Eu vou tirar meus estoques lá da minha fofurinha, né, da minha fofurice, para oferecer energia. Esse estado de balanço negativo, ele é positivo para quem quer emagrecer, para quem quer perder peso, mas por outro lado, para pessoas que não têm uma alimentação adequada, pode levar a risco de desnutrição. Hoje a gente tem maior problema com esse outro lado da balança, que é com o balanço positivo. Então, quando eu como mais do que gasto, esse excesso de caloria que eu consumi e não gastei, ele vai sobrar. Para onde que ele vai? Para a nossa fábrica da Pirelli. Sabe o que é a fábrica da Pirelli, né? Aquela fábrica de pneuzinhos, né? Nós vamos encher de pneuzinho para tudo quanto é lado. Então a fofurice, os pneuzinhos, eles são decorrentes do excesso do que eu comi e não gastei. Então quando a minha balancinha está para o lado de cá, ela é uma balança positiva. Essa balança, ela pode gerar a obesidade, sobrepeso, né? E obesidade, né? E isso pode ser prejudicial para as pessoas, por conta de saúde e diversas doenças degenerativas que por aí vêm sendo desenvolvidas. Por outro lado, aquela pessoa que está praticando exercício, que é mais magrinha e quer ganhar massa muscular, ela precisa de ter um balanço positivo. Porque se ela tiver um balanço equilibrado ou negativo, não vai sobrar energia para aumentar a massa muscular, muito menos para fazer exercício. Então, essas pessoas precisam de um balanço energético, né, positivo, mas tem que estar associada para o ganho de peso com exercícios que promovam o ganho de peso. E aí são exercícios de força, são exercícios de musculação, exercícios que envolvam uma sobrecarga de peso para que seu músculo possa crescer. E ele vai crescer quando tem um pouquinho de energia sobrando. Caso contrário, não vai crescer. E isso aí nos geram esse risco das fofurices, né? Quando criança é muito lindo, bonitinho, gordinho, que lindinho, né? Como que ele era lindinho. Mas só que isso vai crescendo, vai transformando em um adulto obeso e infelizmente pode chegar a situações como essa, né? De uma obesidade mórbida, aonde isso pode levar a situações mais graves, inclusive à morte. Então a gente precisa de controlar isso. Como que a gente pode controlar isso? Compreendendo os nossos alimentos, né? Eu trouxe aqui 3 exemplos de alimentos para vocês terem noção como que a gente pode entender a densidade de energia de cada alimento. Eu estou comparando aqui, olha só, abóbora, que é um produto in natura, né? Macarrão e chocolate ao leite.
Nós temos aqui um gráfico de pizza onde as cores significam seus nutrientes. Tá? Então nós vamos ver aqui, a abóbora, a maior parte da abóbora é o claro, o azul clarinho, que é a água. A água não tem energia nenhuma, por isso que ele é pouco calórico. Ele tem um pouco de carboidrato, tá vendo verdinho? É carboidrato. E com isso, o carboidrato tem 4 quilocalorias por grama, então 4 quilocalorias para dar 20, ele tem em torno aqui de 5 quilocalorias, 5 gramas de carboidrato aproximadamente, para multiplicado por 4 dá 20 quilocalorias, que é a maior parte das calorias da abóbora. Vamos ver agora o macarrão. O macarrão já é bem mais calórico, né? Mas o macarrão tem outros nutrientes. Ele tem carboidrato? Olha, tem muito mais carboidrato. Tem proteína? Aqui, ó, tem um pouco de proteína. Tem gordura? Também tem gordura e tem um pouquinho de água, né? Então a gente vê aqui, se a gente fizer uma curva aqui, ó, 75, quase 90% do macarrão, ele está dentro dos nutrientes calóricos. E aí, então, ele vai ser mais calórico. Em 100 gramas de macarrão, em 100 gramas de abóbora, um tem 20 quilocalorias e o outro tem 381. Com certeza o macarrão me dá mais energia, mas se eu não estiver precisando dessa energia, ela vai virar os meus pneuzinhos da Pirelli lá junto com a minha fofurice, né? Então já não é muito, tem que saber a hora certa para cada coisa, tá? Vamos ver o caso aqui do chocolate. O chocolate tem carboidrato, ó, bastante carboidrato. No entanto, comparado ao macarrão, ele tem muito mais gordura. Um detalhe, enquanto o carboidrato e a proteína têm 4 quilocalorias por grama de produto, o lipídios, né, ele tem 9 quilocalorias. Então ele é muito mais calórico do que o carboidrato e a proteína. Então, como tem uma maior quantidade de gordura, então a gente vai ver que 98% dos nutrientes do chocolate são calóricos. Então, consequentemente, ele vai ser um alimento muito mais calórico. Então, isso aqui não quer dizer que eu não possa comer chocolate, que eu só tenho que comer abóbora ou vice-versa. Em alguns momentos eu posso comer chocolate sem nenhum problema, só que eu não posso viver de chocolate, né? Eu não posso só viver de macarrão. Eu tenho que ter uma dieta mista, variada. E aí o que a gente pode fazer uma conclusão que os alimentos menos calóricos são aqueles alimentos in natura. O que são os alimentos in natura? Aqueles que estão direto da fonte. Quando eu como a cenoura crua, como eu como alface, quando eu consumo frutas, legumes, verduras de uma forma geral, eles são ricos em água. Ajuda a hidratar o nosso corpo e ao mesmo tempo tem baixa caloria. Então são alimentos mais adequados para quem quer ter uma manutenção de peso, continuar comendo e não ter um balanço energético positivo, né, que possa te levar a engordar, como também trazem outros nutrientes interessantes, como esses outros aqui seriam vitaminas e minerais. Então ele tem aqui um pouquinho mais se a gente comparar com os alimentos, mas de uma forma geral as legumes e frutas, verduras, legumes e frutas, são mais ricos nos reguladores que são minerais e vitaminas. Beleza? Então, mais ou menos era isso que a gente queria trazer essa ideia para vocês, um videozinho mais rápido, contando um pouco dessa relação do balanço energético, alimento e como a gente pode cuidar um pouco da nossa alimentação consumindo alimentos mais saudáveis. Fazendo um resumão aqui, a gente pode falar que hoje a gente tem uma alteração do padrão de vida cotidiana porque passamos a ficar presos dentro de casa, muitas vezes dentro de uma sala, dentro de um escritório, né, não tendo onde poder andar, fazer uma atividade física. Isso pode nos levar a alguns indicadores de saúde, né, fatores que podem trazer alguma patologia, alguma doença. Né? Essas mudanças de vida, como maior consumo energético e menor gasto gerado pelo sedentarismo, pode nos induzir a longo prazo, né? Quando eu ficar nesse balanço energético positivo por muito tempo, pode me levar à obesidade, pode induzir a diabetes, que a gente tem a diabetes tipo 2, que pode ser induzido por esse padrão alimentar, pode induzir doenças como câncer, dislipidemia, que é o descontrole dos lipídios corporais, né?
como também pode trazer doenças cardiovasculares que estão aqui envolvidas entre essas. Ok, galera? Esse aqui é só um vídeo. Se tiver alguma dúvida, tá? O meu contato está aqui do WhatsApp, o e-mail, tá? Podem passar qualquer mensagem que a gente vai conversando. Eu vou tentando ajudar aí dentro do possível. Beleza? Se cuidem, cuidem dos seus familiares, né? Nós vamos estar aí sempre à disposição de vocês e tentando ajudar no que for possível. No mais, um grande abraço e até a próxima. Valeu, abração.